felicidade é sentida ao tocar. Esta história nos coloca em um mundo devastado pelo surgimento de uma raça alienígena conhecida como Shenobis. Seres poderosos que chegaram à Terra em um asteroide e atormentam os humanos há 500 anos, não apenas por sua presença, mas também por uma toxina que contamina tudo o que toca. Nessa história, vamos focar em Amy, a princesa de uma nação que desapareceu há muito tempo por causa dos Shenobis. E dessa nação, a única coisa que restou para essa garotinha foi uma gema que sua mãe lhe deu, e que será importante mais adiante. Ela parte em uma aventura para se vingar de quem destruiu sua família, especialmente sua mãe. Por isso, atualmente, a princesa e seus companheiros encontram essa aldeia no caminho sendo atacada por alguns Shenobis muito fortes. Graças aos mechas da equipe, eles conseguem afastar as feras, enquanto a garota se vê em apuros por ter decidido perseguir um desses seres que acabou sendo muito ágil. No entanto, ela encontra nosso segundo protagonista, Suou, um dos últimos sobreviventes de uma raça criada pelos próprios seres humanos com o objetivo de combater os Shenobis. Por isso, o protagonista possui grande habilidade e força. E mesmo assim, a equipe enfrenta bastante dificuldade para derrotar essas criaturas. Afinal, os mechas têm seus limites e Suou não era o mais habilidoso de sua raça. Ainda assim, ele mata o último Shenobis. Por isso, era esperado que a aldeia o parabenizasse ou ao menos oferecesse abrigo. No entanto, todos os aldeões o desprezam como se fosse uma besta, exatamente como se fosse um Shenobis. E é por essa mesma razão que restam tão poucos dessa espécie, já que os próprios humanos que os criaram se encarregaram de caçá-los. A equipe, ao ver isso e o tratamento que dão ao protagonista, decide levá-lo em sua viagem. Com seu potencial, ele pode ser um companheiro útil. Sem problemas, ele se recupera. Onde ele interage com essas 4 companheiras da princesa e seu guarda chamado Shanda, os quais são bastante gentis e logo descobrem que o protagonista tem informações sobre uma cidade antiga, que poderia estar ligada a Diga Road, a qual é uma lenda sobre uma arma poderosa capaz de acabar com todos os Shenobis, mas que só pode ser ativada com uma gema misteriosa. E bom, já sabemos qual é. No entanto, assim que começam a se aproximar dessa área, percebem por que ela é tão misteriosa. Este lugar está contaminado com uma substância perigosa para humanos e mechas, por isso eles ficam imóveis. Enquanto o protagonista, que é imune a essa substância perigosa, percebe isso tarde demais, fazendo com que a princesa e sua guarda sejam capturados pelo reino de Toarai. Especificamente um líder da cidade que tem contato direto com o rei. Por enquanto, eles estão sendo tratados pelo veneno que ingeriram. E assim que estão bem, a princesa é levada diante desse líder chamado Shen. Ele não é uma má pessoa, apenas sua ideia de salvação é ir à guerra contra os Shenobis. Por isso, ele não pode permitir que o poder da joia de Yami caia em mãos erradas e se recusa a devolvê-la, evitando que por alguma razão estranha ela possa ser usada contra os próprios humanos, o que seria catastrófico demais, totalmente o oposto do que o rei deseja, que é um cara que acompanhou de perto não só a relação da joia com a arma sagrada, mas também sabe que Yami é a chave para usá-la. Apesar de ser uma boa ideia, o rei parece bem egoísta. Como somos humanos, sabe-se o que pode acontecer. Enquanto isso, a garota continua de pé, deprimida já que pensa que perder a joia foi culpa dela, e pouco pode fazer contra um reino como Toarai. No entanto, Suou aparece e a consola, já que embora seja uma pessoa bastante fria por causa da raça de onde vem, ele gosta dessa garota e só sabe que vê-la triste é um problema. Então ele faz o que pode para que a garota recupere sua atitude alegre. No entanto, eles são interceptados por guardas do próprio rei, dos quais a súdita de Shen se encarrega rapidamente, já que não pode deixar que esse cara encontre a princesa. Por isso, os 2 protagonistas decidem falar diretamente com Shen para chegar a um acordo sobre a gema. No entanto, esse cara é muito apegado aos seus ideais, então ele propõe uma batalha, e quem vencer fica com a gema. Por isso, Suou decide enfrentar Shen em um duelo, no qual o líder acaba perdendo. Como o protagonista, meio trapaceiro, usa sua habilidade. Amy então intervém dizendo que nenhum dos 2 precisa morrer. Eles percebem que um ataque Shinobi está se aproximando com muitas tropas inimigas. Curiosamente, eles estão viajando, no que restou do castelo do Império da Princesa, descobrindo que quem liderou essas feras por muitos anos é um antigo conhecido de Yami, chamado Tsukiyomi. Ele foi praticamente a motivação de Yami quando ela era pequena, e agora, ao que parece, quer destruir a poderosa arma sagrada. Por isso, ataca nossos protagonistas. E então ele propõe à princesa que se una a ele. Obviamente, ela recusa enquanto o cara começa a machucá-la. Enquanto isso, Suou explode de impotência, liberando a verdadeira forma do seu poder. Isso o transforma em uma espécie de besta, afastando temporariamente Tsukiyomi.
e somente Ami pode trazê-lo de volta à forma humana. Então, enquanto o protagonista e os outros se recuperam, Ami e Sana decidem ir em busca da arma secreta, agora sim, com a aprovação de Shin. Por isso, eles levam a joia e, como não há gás mortal, começam o quanto antes. Principalmente porque as tropas Shinobi também estão indo para essa área para destruir a arma antes que alguém possa usá-la. Felizmente, Ami consegue chegar primeiro, embora não totalmente ileso, já que Sanda, a pessoa que sempre a apoiou e protegeu, acabou morrendo com esse mesmo propósito. Ami consegue chegar bem a tempo de ativar a arma, que acaba sendo esse grande mecha. No entanto, embora a força dessa máquina seja evidente no início, ela ainda não parece ser a última esperança da humanidade de que tanto se falava. Por isso, depois de algumas trocas de golpes, Tsukiyomi acaba encurralando a garota sem que ela consiga sequer se mover. É quando chega sua salvação, o exército de Toarai, que também decidiu enviar uma espécie de reino flutuante contra os Shinobi. Tudo isso enquanto Tsukiyomi está distraído, contando para a garota as mesmas coisas de sempre. Seu incrível plano contra os humanos malignos. Inclusive, de maneira bastante desnecessária, ele mostra para a garota o ponto fraco dos Shinobi, que é essa esfera onde está o núcleo mãe. Ela é a verdadeira arma contra os Shinobi, pois se esse núcleo for destruído, todos eles deixariam de existir. No entanto, enquanto mantém Ami encurralada, o exército de Toarai ataca os Shinobi, fazendo com que grande parte dessa matéria alienígena se separe, e deixando o inimigo um pouco mais desprotegido. Enquanto isso, Sou se aproxima da garota para consolá-la, já que novamente ela está em crise por não ter conseguido enfrentar Tsukiyomi. O protagonista diz a ela que ela não é uma pessoa inútil. Sem ela, ele não estaria onde está agora. Por isso, sempre será grato e estará ao lado dela. Tudo isso enquanto está sendo esfaqueado pela segurança do mecha, que obviamente protege o piloto. O que ninguém esperava era que a união desses dois era o ingrediente necessário para alcançar a verdadeira forma do grande mecha, assim criando o contra-ataque definitivo. Nem mesmo a massa que protege o núcleo consegue deter. Porém, quanto mais usam o mecha, mais lento ele fica. Por isso, não resta opção aos protagonistas que usar todas as suas forças em um ataque definitivo, que consiga alcançar o núcleo. E mesmo reunindo toda a força, podemos ver como Ami, por ser humana e depois do que enfrentou antes, começa a desgastar totalmente sua força vital. Mas esse ataque não só consegue atravessar as defesas, como também destruir o núcleo, acabando assim com a vida dos Shinobi, de maneira infeliz. Ami também acaba perdendo a vida, já que desgastou totalmente sua vitalidade. Sou resiste mais porque é de uma raça mais poderosa. Por isso, a última coisa que ouvimos da garota é um lamento e um eu te amo para Suou, que retorna à Terra. No entanto, com a tristeza de ter perdido a garota que amava, mas ainda assim, criando um futuro melhor para os humanos. É assim que termina essa história, em um ótimo filme de mechas. Espero que tenham gostado. E como sempre, lembrem-se, se quiserem saber mais sobre essa pequena história, omiti vários detalhes. Então, se ainda não assistiram, podem aproveitar sem problema. A história foca em Liu Arun, um jovem da cidade que de repente se vê fugindo da polícia junto com sua companheira Andy, mesmo sem sabermos o motivo. Eles acabam causando um verdadeiro caos na cidade. E é aqui que voltamos algumas horas no passado, onde o protagonista está comendo com seu cúmplice e amigo Chao, ouvindo nas notícias falarem sobre os Devourers. Humanos que foram o efeito colateral de um remédio criado anos atrás para combater um vírus que impedia as pessoas de dormir por semanas. E embora tudo tenha funcionado, começaram a surgir essa espécie de vampiros, com força sobre-humana e um descontrole significativo. Então foram tomadas medidas, como o uso de coleiras para controlá-los. Isso levou a uma discriminação bastante agressiva contra esses seres. Todos os protagonistas são dessa raça. Junto com Andy, decidem roubar um banco. Como são ladrões experientes, entrar é fácil graças ao protagonista hacker. O problema surge na fuga. Eles se deparam com um garoto que viu seus rostos, mas prometeram não matar ninguém. Isso leva a uma discussão, que faz eles perderem tempo. Enquanto isso, Andy parece perder a cabeça por um segundo. Mas aí entra o motorista da equipe, Fong, para apressá-los. Mas já é tarde para a garota, pois seu colar foi ativado. O protagonista abandona os cúmplices, deixa o dinheiro e leva o carro. Assim, conecta-se à cena inicial, onde são capturados. E daqui passamos para a investigação, onde descobrimos que o pai do protagonista, Tenju, é importante na cidade, como diretor de um grupo de elite chamado BST. Aqui o protagonista pensa que logo estará livre, porque além disso ele é menor de idade. Mas acontece que durante o assalto houve 15 mortos, dos quais não se sabe nada. Por isso, são condenados à morte. O protagonista tem um último reencontro com o pai, a quem odeia por tê-lo abandonado a ele e a mãe.
deixando apenas uma marca em seu braço. Mas aqui, ao serem transportados pela cidade, aparentemente são assassinados aos olhos do público por um grupo de elite, o que obviamente tem sua armadilha. Então temos as lembranças do protagonista quando era criança, idolatrado por ser o primeiro Devorer meio humano. Mas aqui ele acorda em uma cápsula, junto com 2 desconhecidos, uma muda de roupa e a arma que melhor sabe usar, já que os 3 foram condenados à morte. O caso é que as portas se abrem e o lugar se enche de pura escória, e um androide com a aparência de Andy explica a ele que estão em uma ilha, onde suas sentenças são perdoadas em troca de sobreviverem. Isso descontrola os prisioneiros, que tentam atacar o androide, e como Fon a vê como sua antiga amiga, ele se interpõe e acaba sendo golpeado por um dos prisioneiros. A cabeça dele acaba explodindo, já que a condição é que eles não podem se atacar entre si, e principalmente porque o verdadeiro inimigo são essas criaturas que aparecem no local. Então o protagonista e a verdadeira Andy tentam escapar enquanto todos entram em desespero, e é nesse momento que Liu está prestes a morrer, quando do nada desperta um poder que lhe permite se mover por saltos, embora, obviamente, ele não controla isso, sendo o companheiro da Zelda quem o chama de Emomante, e por algum motivo acaba ajudando ele, o que é útil, já que Andy também está em perigo. E ele consegue chegar a tempo para salvá-la, assim como essa garota chamada Ethan, encontrando uma saída pela ventilação, enquanto os outros tentam explodir a entrada com a ajuda de Fon, mas acaba sendo inútil, já que eles apenas se trancam. O protagonista não é o único Emomante, seres semelhantes a Devourers com poderes específicos. Eles ajudam a controlar as feras, enquanto o protagonista e a garota D chegam a um prédio em ruínas. Contrasta com a área onde estavam, parecendo épocas diferentes. Após flertar com Andy, eles acham documentos com seus pais, o que é estranho, pois faz anos desde que ele era o primeiro meio humano. A escola dele foi atacada por um desses vampiros, que também estava atrás dele. Então, seus amigos, professores, até mesmo seu pai, não hesitaram em traí-lo. Entregaram-no ao assassino, que acabou matando-o. Nesse instante, seu poder surgiu, junto com o trauma que o fez odiar o pai. Ele segue investigando o local, enquanto descobrimos que Fen foi condenada por matar mais de 5 maridos por ciúmes. Importante. Como o protagonista é o próximo alvo, voltamos à cidade, onde um investigador ainda desconfia de tantos prisioneiros. Desapareçam ou morram ultimamente. Ele está reunindo pistas sobre todos esses condenados que justamente estão presos por causa das feras. E é justamente onde está Chao e Fen, evitando que todos enlouqueçam, já que eles são os menos criminosos do lugar. E assim estão desde que conviviam no orfanato como bons amigos. Então, com a ajuda desse loiro, começam a procurar uma saída. Mas aqui Liu está com problemas, pois aparecem mais feras e o salto dele tem uma distância limitada. Então é complicado manter as garotas a salvo. Mesmo assim, ele se vira como pode. Mas no momento em que encontram uma saída e Ethan trai Andy, já que a garota tinha ciúmes dela, isso só traz mais problemas para Liu, que consegue pegar a garota, mas abandona completamente Ethan, que parece ser devorada pelas feras, lamentando sempre ser abandonada. Aqui, porém, o protagonista salva Andy, gravemente ferida, e Liu também mata a fera, mas com mais problemas do que qualquer outra coisa. Enquanto Feng, se afastando da barreira e quase sendo esmagado, é salvo no último momento por Yao, um cara despreocupado que parece não entender nada. E só menciona seu ódio pelo pai do protagonista, Tenju, que agora está em uma reunião onde está sendo acusado por ter entregue um poder como a Safira para seu filho, que é basicamente a marca que Liu tem no braço, e que em um momento percebe que funciona como um supercomputador, com todas as informações, não importa se são secretas ou não, descobrindo como esta ilha é a reconstrução de uma cidade infectada por Devourers. Algo que não explicam, então ele só procura mais informações. E para ajudar Andy, decide organizar uma transfusão de sangue. O problema é que, enquanto faz isso, ela perde o controle. E seus instintos de vampira despertam, devorando Liu no ato. Enquanto isso, Yao acaba não sendo tão simples, já que é um Emomante, e provavelmente o mais forte, derrotando as feras com um único golpe. E o loiro o reconhece como um delinquente de classe alta, que não se importa com ninguém além dele mesmo. E é aqui que Kim aparece para enfrentá-lo, já que são antigos rivais. Embora o ruivo realmente não tenha nada a fazer, principalmente porque se preocupa em não machucar mais ninguém, mas aqui vamos nós com o protagonista. Quase morto, ele recebe a visita de uma entidade que o ajuda, devolvendo um pouco da vitalidade que Kim perdeu na batalha. E aparentemente o poupa por respeitar sua força. E é aqui que o loiro começa a idolatrar Yao, contando pra ele como funcionam os colares explosivos, embora isso não o salve. Enquanto isso, Liu, já mais recuperado, coloca Andy em segurança, que consegue recobrar a consciência. E ela pergunta por que ele está sempre salvando-a, lembrando assim sua época no orfanato. E segundo Liu, desde que viu o sorriso de sua mãe nela.
Protegê-la se tornou seu propósito, algo que a garota nega, já que sabe que ele nunca foi órfão, e que além disso, continua escondendo muitas coisas pelas quais ela não pode amá-lo. Enquanto isso, de volta aos prisioneiros. Eles começam a aceitar Yao como líder, incluindo Tiao, que se sente abandonado pelos amigos. Mas aqui voltamos para a cidade, onde um investigador com algumas provas. E depois de viajar até o orfanato dos protagonistas, ele percebe por alguns microfones que antes do roubo, a equipe do protagonista só queria assaltar esse banco, que estavam prestes a invadir o lugar e deixar muitas crianças desamparadas, sem mencionar em nenhum momento a morte de ninguém. Algo que deixa o investigador confuso. Enquanto isso, o protagonista se depara com ainda mais inimigos que ele precisa enfrentar, mas seu poder está cada vez mais fraco, e antes que consiga salvar Andy, acaba desmaiando, para que quando acordar, ele só vê essa garotinha loira chamada Yaya, na companhia de Feng e Xin, que chegaram no momento certo, mas aqui, ao ver o estado grave da garota, os dois amigos começam a brigar, e a descontar a frustração de tudo o que aconteceu. Então, depois que os dois se acalmam, decidem formar um grupo e bolar um plano de fuga. Claro, como sempre, por mais perguntas que façam ao protagonista, ele parece sempre ter essa barreira com os outros. Por isso, tudo o que Feng pensa é em ir resgatar Xiao, que agora é uma das marionetes de Tiao. No entanto, durante a noite, enquanto Andy está quase morta, Yaya surge e a cura com seu poder, fazendo-a recuperar a consciência na hora. De repente, a garota aparece para trazer felicidade aos protagonistas, revelando mais, que a pequena Yaya é poderosa demais, e que Feng e Xin a conheceram antes, em um quarto que parecia estar se desfazendo, com a mesma textura das bestas quando morrem. Isso faz Liu pensar que essa menina não apareceu por acaso, mas provavelmente. Ela foi transportada assim como eles. Então, junto com Feng, decidem investigar o quarto. Mas antes de chegar lá, encontram pessoas de Yao, que não são muito problema, pelo menos até descobrirem que o contador de Yaya está chegando a 0. Isso também pode ser uma condição provável para que ela exploda. Então os protagonistas desistem de investigar a área e agora precisam fazer com que a pequena mate algumas bestas para que seus números aumentem. Mas antes de voltar, acabam se envolvendo em um problema com esse verme, que é outro tipo de besta do lugar. Enquanto isso, Xiao está tentando controlar um hemomante entre os próprios prisioneiros que acabou saindo do controle. E embora façam o que podem, ele é forte demais, e Xiao é quem se arrisca a enfrentá-lo com sua arma. Felizmente, isso chama a atenção dos protagonistas que conseguiram fugir do verme e Liu chega no momento certo para salvar seu velho amigo, controlando melhor seus poderes e dando uma surra completa na besta. E embora Xiao não esteja tão feliz em vê-lo, ainda mais depois do que aconteceu, ele é um de seus velhos amigos, então tem que ajudar. O caso é que esse lobo descontrolado recupera sua forma humana, algo que está acontecendo com frequência, então precisam ter cuidado, já que para os protagonistas, Qin é um candidato a hemomante e a qualquer momento pode perder o controle. Por isso, os protagonistas se apressam e, com a ajuda de Xiao, conseguem uma reunião com o líder Yao, que pode lhes dar armas e explosivos para facilitar que Yaya mate algumas bestas. O problema é que o chefe, para a surpresa de todos, está com Yifeng, que não morreu e ainda despertou o poder de ler mentes. Então temos uma reunião bastante tensa com Yao, que, de maneira despreocupada, aceita dar-lhes algum armamento em troca de Liu se juntar a ele para buscar uma forma de escapar. Pois após investigar a área, encontrou esses vórtices que representam um muro entre realidades, algo chave para escapar desta ilha. No entanto, o sujeito faz Liu revelar seus poderes, o que ele não quer, pois Yifeng e seu poder podem ser um problema no futuro, principalmente se descobrirem sobre Yaya. Então toda essa tensão explode, e já que o protagonista, se não é amigo, é inimigo para Yao, ele tenta detê-lo, mas no final não consegue, porque o protagonista já esperava uma situação assim. O problema é que, nesse momento, Qin acabou de perder o controle e seu poder coloca em risco a vida de Andy e da pequena. Mas aqui fazemos uma pausa para voltar ao investigador, que após juntar todas as pistas e descobrir que o roubo ao banco esconde algo, quase é assassinado por um grupo secreto que, depois de conseguir escapar, descobre que é a própria BST, que, como lembramos, é liderada por Tenju. Mas enfim... Aqui vemos como Xin, por momentos, tenta controlar seu corpo, mas não é suficiente, e as garotas só conseguem se esconder. Então aparecem Liu e Feng, um para distrair o inimigo e o outro para colocar as garotas em segurança.
explicando que agora o plano é usar os explosivos que conseguiram para que Aya acabe com a besta verme. Mas agora com Shin fora de controle, tudo fica bem mais complicado. Chega um ponto em que não há outra opção a não ser distraí-lo com a própria besta. Enquanto isso, Yao e seu grupo também vão para a cidade para ver do que o protagonista é capaz, que nesse momento está tendo problemas com um cara que cria espadas com o próprio corpo. O maior conflito é que ele pode acabar tirando a besta do prédio. Mas com esse caos, Andy está muito preocupada com o protagonista e acaba entrando na batalha, mesmo que os inimigos sejam realmente muito fortes. E mesmo controlando melhor seu poder e conseguindo afastar Kim da besta que retorna para a toca, é nesse momento que ele tem um espadachim completamente louco atrás dele. Para ajudar um pouco, Andy tenta servir de isca, mas é Feng quem acaba levando um ferimento sério, dizendo para Andy que agora a ideia de Liu é que todos fiquem a salvo, enquanto ele cuida da besta, mesmo que tenha que morrer no processo. O problema é que a garota não aceita isso, e antes de deixar o protagonista, decide se arriscar. Então ela pega uma granada e, como nos velhos tempos de ladrões, chama a atenção do protagonista, que já está no limite de sua vitalidade e poder. Assim, Liu aproveita da ajuda da garota e cria o momento perfeito para que Kim engula a granada, mas ele acaba sendo mais rápido. O curioso é que o ente que já vimos aparece por meio de Andy, fazendo com que a granada acerte o alvo, embora a explosão também atinja o protagonista, que fica inconsciente, e Andy sai do controle. Felizmente, mais uma vez, Liu se levanta e a detém, já que Kim recuperou a consciência, deixando assim o melhor resultado para uma situação dessas. Então eles aproveitam para continuar com o plano de Aya, e o protagonista começa a instalar explosivos no prédio. Mas como há tantas bestas, ele acaba percorrendo todo o lugar e encontra alguns objetos muito convenientes que pertenceram a uma garota da sua época no laboratório que gostava muito dele. Então ele percebe que algo estranho está acontecendo e investiga no Zafiro, onde não encontra nada relacionado, mas descobre alguns dados de que Andy estava entre os selecionados como Emomantes. Isso é algo que confirmamos mais tarde, quando o protagonista, ao plantar mais bombas, se mete em problemas e a garota desperta poderes relacionados às sombras, com os quais superam a situação. Mas Shao, que chega à área, percebe esse poder. Isso é importante porque, mesmo conseguindo fazer com que Aya detone o prédio junto com a besta e recupere alguns números, Shao lembra que quando estava no banco, hesitando em matar a testemunha, as sombras de Andy também estavam presentes naquele momento, tornando-a uma suspeita do que aconteceu naquele dia. Ainda assim, nada é certo, e eles se concentram em garantir que todos estejam bem, já que começam a aparecer multidões de bestas, e o protagonista, prestes a ser devorado, é salvo graças a Kim, que agora está recuperado. Mas ainda há muitos inimigos, então Yao aparece e mostra todo o seu nível atual. Sentindo-se decepcionado por ver que os dois mais fortes foram derrotados, ele tenta acabar com eles, mas aparece de repente Lana, uma besta dragão, que embora não seja problema para o líder da resistência, carregava em seu interior o ente que já vimos e que acaba sendo a velha conhecida do protagonista para enfrentar Yao. No entanto, dessa forma tão aberta termina essa série, que foi tão mal que provavelmente nunca terá uma continuação. E a verdade é que é uma série bastante mediana, que é melhor ver resumida. Você é poderoso. Mas apesar disso, é humilhado e drogado pela princesa de um reino. Então só há duas opções, a clássica, que é não fazer nada e suportar os abusos, ou o caminho complicado da vingança com tons de revanche. Por isso, temos Keijaru, um simples camponês que leva uma vida normal com sua madrasta e para quem o único estranho é que tem algumas visões, como o herói que salvará o mundo no que sua madrasta confia plenamente. Por isso, à noite, uma voz misteriosa controla seu corpo, levando-o até um lago, onde a deusa que lá habita lhe concede um poder, mas não qualquer poder, o olho que tudo vê. Com ele, recupera algumas lembranças de sua vida anterior, já que em um mundo igual a este, era o herói curandeiro em um grupo de heróis, onde todos os humilhavam e abusavam dele de formas bizarras, usando uma droga para que ele não reclamasse. No entanto, sua raiva era tanta que buscou uma forma de se tornar imune à droga e treinava sem descanso, e quando o Rei Demônio aparece, sem problemas derrota os heróis. O protagonista simplesmente se encarrega de derrotar o inimigo, que é essa garota que lhe causa algumas dúvidas. Ainda assim, consegue a Pedra Filosofal, que era o objetivo do reino, pois tem o poder de um deus e marca o começo da vingança do protagonista, que a usa para reiniciar sua vida como o simples camponês que vimos, mas com aquele poder bestial que obteve. Assim, ao se recuperar, consegue novamente sua imunidade às drogas e está pronto para a chegada de Flir à cidade, que procura um novo herói do lago. Então ele finge ser o novato, o inexperiente, e é levado ao rei, que o nomeia herói da cura mais uma vez. Tudo igual até o momento, inclusive o tratam bem, mesmo eles sabendo da escória que são.
Ainda assim, aproveita que seus genes são desejados por todos e se diverte um pouco com as empregadas do castelo, até que recebe sua primeira tarefa, que é curar Kureha, a espadachim mais poderosa do lugar que acabou de perder um braço. No entanto, quando Kearu usa seu poder, sua cabeça recebe uma descarga de lembranças traumáticas da pessoa que está curando. Porém, ninguém se importa desde que ele use seus poderes, e é com isso que Flayer mostra mais uma vez o quão suja é, o que alegra o protagonista, pois agora poderá se vingar sem remorso. Por isso, continua agindo como vítima, enquanto Flayer finge ser gentil e lhe dá aquele famoso chá que traz tão más lembranças ao protagonista, pois obviamente isso faz dormir. E ele é levado a uma masmorra, onde, depois de uma surra, a princesa o droga para que não possa fazer nada contra ela, e onde recebe, digamos, acesso carnal tanto de mulheres quanto de homens, porque, como eu disse, todos querem ficar com seus genes. Assim, sua rotina é curar feridos em batalha e ser abusado e drogado à noite, o que dura 6 meses, nos quais reúne força suficiente. Já que ao curar alguém, ele também absorve suas habilidades. Então, quando o rei sai do castelo, começa sua vingança, onde troca de identidade com o líder dos guardas para poder chegar até o quarto de Flayer e, a sós, revelar a verdade para ela, que será pesada, pois começa a quebrar os dedos da garota em um jogo macabro, onde os cura constantemente. Além disso, faz ela escolher entre o amiguinho da pessoa que ela tanto despreza ou uma barra de metal quente. E como a garota não é tão gananciosa, escolhe o protagonista, que faz o que veio fazer. No final, depois de muito sofrimento da garota, ele apaga sua memória e a transforma em uma mulher dócil e amável, que só serve ao protagonista, com quem acaba fugindo do castelo. E depois de aproveitar sua nova relação psicomorfo-afetiva, eles deixam a cidade e entram na floresta, pois Nora acaba de chegar à cidade, a irmã de Flight e a única garota que descobriu os planos do protagonista em sua vida anterior. Por isso, ele precisa ter cuidado. Ainda assim, seu desejo de vingança é mais forte, especialmente quando lembra que depois das missões, a antiga Flight o usava como seu brinquedo. De alto afeto que também não é tão ruim, se não fosse porque Blade, o herói da espada, obcecado pela princesa, depois o procurava para experimentar. Do protagonista, ele provou uma coisa muito estranha. Mas o pior chega quando aparece o terceiro herói, Bullet, que toma o protagonista como seu jovem amado, e com uma bipolaridade importante. Ele a abusa das maneiras mais grotescas, com a desculpa de que tudo isso é por amor. Então sim, você descobriu, essa série trata de abusos. Isso serve para o protagonista lembrar de sua missão. E depois de agradar a nova Flight, que agora é Freya, ele continua sua jornada, que termina nesta cidade, onde há uma contaminação na água que chega até os alimentos. Para ganhar algum dinheiro, ele cria um antídoto usando seu próprio sangue e tenta vendê-lo para esse comerciante bastante suspeito. Mesmo assim, eles chegam a um acordo, o que lhe dá algum dinheiro e ele pode comprar uma escrava. E embora a maioria das opções não lhe agrade, ele encontra essa pequena loba chamada Setsuna, que parece ter um ódio muito grande dos humanos porque foi abusada no passado. Isso chama a atenção do protagonista, então ele se encarrega de tratá-la muito bem, enquanto vê suas lembranças de quando era a garota mais fraca da aldeia dos lobos, que foi atacada por alguns guardas do próprio reino em busca de escravos para vendê-los, deixando um caos na garota e um grande desejo de vingança, justamente o que o protagonista precisa. E é aqui que ele tenta se passar por um cara gentil com Flight, para que uma vez que Setsuna acorde, a princesa se encarregue de convencê-la de como o protagonista é bondoso, manipulando-a facilmente para oferecer poder que a ajude em sua vingança. E o poder é entregue, você sabe, na cara. Assim, ele faz um pacto com a garota, e em troca de ser sua escrava, o protagonista a ajuda a salvar sua aldeia, que neste momento está sendo atacada pelo reino. Então o protagonista tira um tempo para planejar a estratégia, e mesmo com atrocidades acontecendo, ataca no momento certo. Não só para acabar com a maioria dos inimigos, mas também para criar a reputação de herói contra o reino, e parecer um gênio diante de suas garotas. Enquanto isso, Nur, a irmã de Flea, voltou ao seu castelo para colocar as coisas em ordem, enquanto o protagonista aproveita algumas de suas atividades no currículo. E já que resolveu a contaminação da cidade, decide encerrar seu acordo com o comerciante, que agora quer usar a força contra o protagonista para roubar sua fórmula. No entanto, Kearu já esperava algo assim, mas com a qualidade das garotas que tem, ele nem precisa se mexer e acaba chegando a um acordo do qual o protagonista tira muito dinheiro. Mas aqui, graças a Nur, eles são atacados por Kureha, que pensa que o protagonista é um assassino sádico. E é verdade. No entanto, o cara não é bobo, e usa a antiga aparência de Flea para que sua velha amiga seja manipulada pelas palavras do protagonista. E já que ele usa um afrodisíaco bem forte, a garota fica bastante vulnerável.
Assim, Keiaru aproveita para implantar algumas lembranças de como as outras raças sofreram por culpa dos guardas do reino, o que já é suficiente para que a garota confie no protagonista, até mesmo se sentindo em dívida com ele, uma dívida que o protagonista sabe como cobrar, e ela está mais do que disposta a pagar. Mas enfim, depois de um dia bastante animado, o protagonista percebe que o antigo cavaleiro de Flee, com quem trocou de rosto, agora leva todos os aldeões de sua vila natal como prisioneiros, incluindo a madrasta que tanto cuidou dele e que agora está sofrendo como ninguém. Então ele muda mais uma vez de aparência para se infiltrar entre os guardas do reino, onde acaba descobrindo os múltiplos abusos que sofreu a única pessoa que o cuidou. E além disso, enquanto era abusada, ela o via com seu antigo rosto. Movido novamente pela raiva, ele consegue uma reunião com o cavaleiro por causa de supostos relatórios. No entanto, a armadilha é óbvia, e quando o protagonista revela sua identidade, o sorriso do líder dos guardas desaparece, pois agora ele realmente sentirá a fúria do protagonista, que aplica a clássica loira contra o time de basquete. Literalmente, ele termina destruído. No entanto, o inimigo acabou vencendo, pois sua madrasta morreu no ato, pensando que o herói em quem sempre confiou abusou dela. É aqui que o protagonista derrama as últimas lágrimas que lhe restam, pois agora vai atrás de Nor, que é a suspeita de tudo isso. No entanto, por enquanto, ele precisa ter cuidado, porque essa garota é a única que pode detê-lo. Agora, ela reuniu todos os prisioneiros da vila do protagonista em um coliseu, onde serão assassinados, e onde o próprio rei preparou algumas armadilhas para o protagonista, que tem como condição aparecer se quiser salvá-los. No entanto, ele surpreende, pois aparece instantaneamente no local, sabendo o que o espera, não sem antes fazer uma verdadeira chacina com os guardas que tentam atacá-lo. Essa sequência é tão incrível porque Keiaru convence as pessoas que estão assistindo a tudo isso de que não há prova de que os aldeões sejam hereges, e que simplesmente estão sendo assassinados para atraí-lo, e que ele está apenas tomando a vingança justa pelo que estão fazendo. Assim, o rei, sentindo a pressão, começa a matar ainda mais aldeões, o que o faz parecer ainda pior. E quando tenta usar uma barreira que havia preparado para conter o protagonista, as garotas já estavam controlando tudo, e o que realmente acontece é que todos ficam presos com o protagonista, que se transforma em uma besta ao descobrir que todos os aldeões já estavam condenados à morte desde o início por um veneno. Mas aqui ele faz o mais inteligente, usa Freya com sua aparência de princesa para fazer o protagonista parecer o herói que a salvou das garras do reino, além de demonstrar a violência com que os semi-humanos de outras regiões são tratados, o que faz a raiva do povo escalar a um ponto em que o protagonista não precisa fazer mais nada. O próprio povo se encarrega de acabar com o líder e seus seguidores, deixando apenas esse pequeno como sobrevivente de sua vila, por quem ele até paga para que seja bem cuidado, sabendo que provavelmente terá um desejo de vingança contra o protagonista quando acordar. Mas Keiaru não se preocupa, pois sabe que isso o tornará forte. Então, o importante agora é Norm. Por isso ele se embrenha na floresta em busca da cidade onde está a garota, não sem antes tirar uma tarde de descanso, onde pensa que os 3 heróis, segundo as lendas, obtiveram suas armas lendárias de um objeto puro que tomou a forma que desejavam. Assim, outra parte do plano é conseguir sua própria relíquia. Por enquanto, eles chegam à cidade que, ao contrário do reino, avançou muito, formando uma harmonia entre todas as raças, sem abuso dos líderes. Enquanto os protagonistas estão em um jantar agradável, aparece essa garota chamada Eve, que lembra ao protagonista a rainha demônio de sua vida passada. Então ele tenta chamar sua atenção e a trata bem, como faz com a maioria. No entanto, a raça dessa garota é muito procurada, e aqui eles são atacados por alguns minotauros que querem Eve. Assim, o protagonista aproveita para que ela faça um pacto com ele, no qual ele se encarrega de protegê-la e afastá-la dos problemas, revelando ainda que é um herói que sabe que ela se tornará a próxima rainha demônio, algo que a garota não acredita. Mas o protagonista se dispõe a cuidar dela até que esse momento chegue, com a única condição de que, quando matarem o atual rei demônio, Keiaru fique com seu coração. Sabendo de todo o perigo que essa garota corre, ela acaba aceitando, juntando-se ao grupo e presenciando a rotina cardiovascular do protagonista, a qual propõe que ela se junte, mas essa garota ainda não está pronta. Então o protagonista sai pela cidade para organizar um pouco seu inventário com uma identidade diferente. No entanto, ele é descoberto pelos minotauros, que continuam atacando, então não lhe resta outra opção e à noite, junto com Setsuna, decide procurar o esconderijo do inimigo, com os quais se diverte desse jeito distorcido que tem, além de trancar apenas os líderes em um buraco, do qual poderão escapar quando o gelo derreter. Isso, claro, se conseguirem evitar serem devorados pela própria besta de estimação deles. Agora, sem inimigos por perto, eles retornam à cidade, onde um comerciante lhes vende algumas coisas, mas percebe a habilidade do protagonista para refinar, então acabam fazendo negócios. Mas é aqui que finalmente aparece Norm na cidade, acompanhada de Olho de Falcão,
que é o guarda mais poderoso do reino, e também Blade, sua antiga companheiro que não demora muito para aprontar, pegando jovens da cidade para usá-las, embora ninguém possa fazer nada. Para não expor suas garotas, o próprio Keiaru decide se vestir de mulher e, com um pouco de maquiagem, se apresenta no bar onde Blade tem sua zona de caça. Lá, ele encontra Blade, fingindo ser submissa e seguindo seu plano de tomar o sonífero que ela dá a todas as suas vítimas. No entanto, quando tudo está indo perfeitamente, o pai de uma das garotas se intromete e o protagonista decide revelar sua habilidade para que o velho não precise morrer, já que se quiser vingança, ele conseguirá. Mesmo assim, por não poder usar seus poderes, que revelariam sua identidade, ele fica em desvantagem e o sujeito acaba fazendo-o dormir completamente para acordar já na cama. Ao ver o protagonista nessa situação, Blade se excita ainda mais e é aí que descobrimos que, na verdade, ela é uma mulher que abomina completamente os homens a ponto de sentir nojo. Então, quando chega o momento, ela se surpreende com o equipamento do protagonista, o que dá o controle da situação a Keiaru, que se liberta sem problemas. É aí que começa seu jogo, pois, sabendo da orientação da garota, ele arranja 3 espécimes de macaco que estão em um ponto equilibrado entre luxúria e fome. Ela deve garantir que literalmente não seja devorada, mantendo-os satisfeitos até o amanhecer. No entanto, o que a garota faz para salvar sua vida não é suficiente, e ela acaba morrendo da forma mais grotesca, deixando sua arma inutilizada mais uma vez e concluindo outra parte de sua vingança. Assim, ele continua ganhando algum dinheiro com seu amigo comerciante, até que aparece o guarda de Norm, que tem um poder bestial, para o qual o protagonista precisa se preparar. Usando a relíquia em estado puro, ouvimos uma voz que reconhece sua determinação e lhe concede uma garra com o poder da corrupção, tornando-o agora mais poderoso e pronto para comemorar à sua maneira. No entanto, no dia seguinte, ocorre o crime. A guarda de elite de Norm chega à cidade para exterminar os semi-humanos sem motivo lógico. Como todo o povo que vivia tão bem resiste a isso, eles são considerados hereges, dando início ao maior massacre até o momento, onde até o comerciante que o protagonista não conseguiu proteger, acaba morrendo, dando-lhe um novo motivo de vingança. Com isso, ele começa a aniquilar o exército de elite, salvando quem pode e sendo o maior obstáculo para o plano de Norm. Além disso, aparece novamente um holograma de Flair na cidade para que os guerreiros que não foram mortos pelo protagonista entendam a magnitude do que estão fazendo, algo que Norm não esperava. Então, ela decide procurar e matar o protagonista. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, ele se infiltrou no castelo e, depois de assassinar todos, aparece diante da garota, sendo o olho de Falcão sua única defesa. É aqui que temos o maior desafio do protagonista, com uma verdadeira batalha, onde o sujeito é muito mais rápido e astuto. No entanto, foi para isso que ele conseguiu sua relíquia, e o protagonista está em outro nível de poder. Então, sem nem tocar em seu inimigo, ele o faz implodir, deixando Norm totalmente desamparada. Enquanto os guardas começam a recuar e libertar a cidade, o protagonista se encontra em um quarto com Norm, que já confirmou ser a líder do ataque à sua vila. Assim, começam os jogos, pois desta vez ele traz sua própria irmã, levada pela luxúria, da qual só precisa evitar que ela chegue ao clímax. No entanto, após algumas cenas bastante explícitas, ela acaba perdendo o jogo, e o protagonista, como castigo, assim como fez com sua irmã, apaga o passado dela, dando-lhe uma nova personalidade e fazendo-a acreditar que é uma irmã mais nova muito tranquila, encerrando sua vingança por enquanto e se reunindo com todas as garotas para uma tarde de esporte intenso. No entanto, para Keiaru, ainda resta Bullet, o pior dos 3 heróis, que justamente já está o procurando de forma obsessiva e doentia que conhecemos. E embora o protagonista se sinta bem ajudando os outros e gostando das garotas, a única coisa que não pode perder é seu desejo de vingança. E Bullet vai receber o pior dos castigos. Assim, ele inicia novamente sua jornada com essa qualidade de mulheres e nos deixa com esse final bastante aberto que, por enquanto e após vários anos de seu lançamento, não tem continuação. Mas quem sabe algum maluco vai querer animar a segunda temporada. Então só nos resta esperar. Da minha parte é isso, espero que tenham gostado muito do vídeo e, como disse meu pai, eu os abandono. Pelo menos apenas siga, eu nunca vou, ou pelo menos me dê felicidade, ou pelo menos me dê pra sempre, eu vou, me dê pra sempre, eu vou parar de agir como X.